Olá, turma! Nossa aula de hoje é sobre regionalização do território brasileiro. Primeiramente, vamos entender o que é regionalizar. Regionalizar é dividir o território em regiões. E para que isso? Ele facilita o nosso estudo. Então, em vez de a gente ter que estudar o Brasil pedacinho por pedacinho, conhecer cada uma das partes ou cada uma das 5.500 cidades, municípios que tem no nosso país, eu separo ele em regiões que têm características parecidas entre elas. Então, a região sul tem uma característica específica, a região sudeste tem outra característica específica, e assim por diante. Também facilita a administração para o governo, então as políticas públicas vão ser direcionadas para cada região de acordo com as suas características e necessidades. Bom, eu falei sobre a importância, o que é regionalização, mas eu tenho que lembrar que uma regionalização ela precisa de critério. Então, eu vou adotar um critério e fazer uma regionalização de um país, de uma cidade, de um estado, mas de acordo com um determinado critério. Uma outra pessoa adota um outro critério, ou seja, uma outra forma de ver aquele território e pode fazer uma outra regionalização. Então, como exemplo, o município de Queluz. Eu posso observar Queluz separando pela estrada que divide a cidade, pela ferrovia. Eu posso também adotar um critério socioeconômico, os bairros com condições sociais melhores, aqueles que têm condições socioeconômicas médias, aqueles que têm condições socioeconômicas mais frágeis, né, que a população vive com maior dificuldade. Então, são formas diferentes de observar. Bom, mas a nossa questão é o Brasil. E aí a gente também tem diversas formas de regionalizar o Brasil. A mais conhecida que a gente está habituado a ver é a regionalização oficial, criada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É chamado de macro-regiões do Brasil e divide o Brasil em 5 grandes regiões. A região Norte, região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. No entanto, existem outras formas de regionalizar. Lembrando ainda que esse modelo do IBGE, como ele é utilizado pelo governo para as políticas públicas, ele não tira um estado, não reparte um estado em 2 partes, ficando cada um em uma região. Então, a região norte, todos os estados que compõem a região norte estão inteiros na região norte. Outros modelos não têm essa obrigação, não são utilizados diretamente para a política pública, mas para uma análise das condições que aquele autor daquele modelo utilizou. Outro modelo, então, é o modelo dos complexos regionais, criado pelo geógrafo Pedro Pinchas. Ele divide o Brasil em 3 grandes regiões e ele não observa o território dos estados. Então, tem estado que está em mais de uma região ou até nas 3 regiões. Então, tem a região amazônica, a região Nordeste e a região Centro-Sul, de acordo com esse critério que adota uma condição mais econômica do nosso país para fazer esse modelo de regionalização. Temos também a regionalização criada pelo geógrafo Milton Santos, que é o meio técnico científico informacional, que vai analisar o desenvolvimento tecnológico científico de cada região, o acesso à tecnologia, o quanto que isso desenvolveu, e ele já divide o Brasil em 4 regiões. Então a gente está vendo aí que a gente viu um modelo que divide o Brasil em 5 regiões, que é o oficial, que a gente está mais habituado a ver, um outro que divide em 3, agora um modelo feito pelo Milton Santos que divide em 4 regiões, né? Que é a região amazônica, a região nordeste, a região centro-oeste e a região concentrada, que é basicamente a região sul e sudeste, que são as que têm maior acesso à ciência, tecnologia, industrialização e mais urbanizadas. Então, essa é uma forma de regionalização, essa foi criada já pelo outro geógrafo. E por fim, a gente tem também uma regionalização por condições naturais, que foi criada pelo geógrafo Aziz Absaber, e é conhecida como domínios morfoclimáticos, ou seja, são as condições do solo, do relevo, do clima, da vegetação de cada parte do Brasil. E ele tem 6 domínios, mais uma área de transição, que é a área que fica entre cada um desses grandes domínios morfoclimáticos, que é o caso que o Aziz Absaber criou. Então a gente tem a região amazônica, o Cerrado, mares de morros, tem a Caatinga, a Araucária, que é a parte do sul do Brasil, da Pinheiro de Araucária,
pradarias mais ao sul do Brasil, que são áreas de campos, e temos também as áreas de transições que ficam entre cada uma desses domínios morfoclimáticos. Bom, além disso, poderia ainda ter mais diversas formas de analisar o Brasil e regionalizar de forma diferente, por exemplo, por climas, pela vegetação, por acesso à rede de saneamento básico. São formas de observando um determinado critério e regionalizar o território brasileiro. Tá joia, pessoal? Então a gente falou hoje que existem diversas formas de regionalizar o território brasileiro, ou qualquer território, uma cidade, um país, o próprio planeta. Ele tem que adotar um critério, ele facilita o estudo para a gente. E no caso do Brasil tem um modelo mais conhecido, que é feito pelo IBGE, chamado de macro-regiões, que divide em 5 regiões, mas tem outros também que são interessantes e conhecidos, do Pedro Pinches, chamado de complexos regionais, divide o Brasil em 3 regiões, os domínios morfoclimáticos, do Aziz Absaber, divide em 6 regiões, mais as zonas de transição, e também criado pelo geógrafo Milton Santos, que vai dividir o Brasil em 4 regiões, que é um meio técnico científico informacional. Bom, por hoje é só e até a próxima!